tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema importante, que é a diferença entre o auxílio acidente e o benefício de auxílio doença, que hoje é benefício por incapacidade temporária. Os dois benefícios são importantes, mas eles têm diferenças que são... Às vezes a pessoa conhece muito o auxílio doença, mas não conhece o auxílio doença, o acidente. A gente vai explicar hoje aí quem tem direito a um, quem tem direito ao outro, tá bom? Então vamos lá. Bom, meu nome é José Teixeira, sou aqui do escritório Teixeira Gomes Advocacia. E aí a gente trabalha com direito previdenciário, direito do trabalho. Bom, auxílio doença. Vamos começar por esse. O auxílio doença, ele é pago para todas as pessoas que ali estão numa condição de incapacidade temporária, né, para qualquer tipo de contribuinte. Agora, já o auxílio acidente não é para todo mundo. Começa essa diferença por aí. Então, auxílio doença é para aquelas pessoas que têm uma doença degenerativa ou uma doença decorrente de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, que estejam ali pagando o INSS, que estejam empregados, que são contribuintes individuais, contribuinte empregado, ou que esteja até desempregados, mas ainda no período de graça. Esse é o auxílio doença. Já o auxílio, e a pessoa recebe enquanto ela estiver incapacitada. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, ela vai ficar afastada ali por 30 dias, 40 dias, 60 dias. Quando ela recuperar a sua capacidade de trabalho, ou ela vai ter alta e pode voltar aí às suas atividades habituais. Tá bom? Então, esse é o auxílio doença. Já o auxílio acidente, ele decorre de um acidente de trabalho, de um acidente de qualquer natureza, só que qual que é a diferença? O auxílio acidente, ele é concedido depois do auxílio doença, tá? Então, depois que a pessoa sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, recebeu o auxílio doença, cessou ali o auxílio doença, aí ele vai receber, ficou uma sequela, uma redução na capacidade de trabalho. Nesse caso, ele vai receber aí o auxílio acidente. Só que o que acontece? O auxílio acidente não é pago para todo mundo. Ele é pago só para aquele contribuinte empregado. Aquele que não é empregado não tem direito. Que não, por exemplo, assim, a pessoa está empregada, sofreu um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, né? Aí recebeu ali o auxílio doença, certinho, ficou por um tempo recebendo auxílio doença, ficou ainda com uma incapacidade. Depois, aí tem direito. Só que o que acontece? No auxílio acidente, a pessoa tem que... não pode ser o contribuinte individual, porque o contribuinte individual não tem direito aí no auxílio acidente. Só o empregado, ou se a pessoa está desempregada, mas ainda ela continua vinculada com o INSS, que a gente chama no período de graça, ou o pessoal conhece mais até como período de carência, mas na verdade é período de graça, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa é demitida, ela, por exemplo, fica 1 ano, 12 meses ainda segurada pelo INSS. Se ela recebeu seguro-desemprego, ela pode ficar por mais 12 meses. E se ela tiver mais de 120 contribuições, sem perder o vínculo com o INSS, ou seja, sem perder a qualidade de segurado do INSS, ainda ela pode ficar mais 12 meses, ou, portanto, chegando aí até 36 meses. E nesse período, se ela não for contribuinte individual, sofrer um acidente, né, e depois ficar com uma sequela permanente, ela pode ter direito ao auxílio acidente, tá bom? Então, esse é o ponto principal. Mas o que acontece? Auxílio doença, a pessoa conhece, a pessoa pede para o INSS, aí a pessoa tem alta do INSS, às vezes acha que ficou boa, por exemplo, e segue a vida. Só que o INSS, mas ela ficou ali com uma redução da capacidade de trabalho, né? E ela não sabe desse direito.
e aí volta às suas atividades e esquece que tem isso. Só que o que acontece, gente? Aqui um ponto importante. A gente trabalha muito aqui com auxílio acidente e a pessoa às vezes sofreu um acidente lá em 2003, 2006, 1999, e recebeu auxílio doença, foi aberto o CAT, processou a empresa que trabalhava lá, tudo. Ficou com uma sequela, às vezes nem consegue mais arrumar emprego, ou ficou com uma sequela ali e ainda consegue trabalhar, mas ela não sabe que tinha direito no auxílio acidente. E aí ela, né, esquece disso, toca a vida e passa. Mas o que acontece? Mesmo que tenha sido há muito tempo, mesmo assim a pessoa ainda pode receber o auxílio acidente. Já o auxílio doença não, ele tem que ser atual, tem que comprovar ali com, por exemplo, um atestado médico, um laudo do exame, mas o auxílio acidente não. A pessoa sofreu um acidente lá atrás, mesmo assim ficou com uma incapacidade, ainda assim ele pode, se for um caso, sofreu acidente em 2005, recebeu auxílio doença, tudo certinho, mas ficou ali com uma restrição, uma redução na sua capacidade de trabalho. Hoje, ele poderia dar entrada hoje ainda e receber todos os atrasados dos últimos 5 anos. Imagina você receber 200 mil, 300 mil reais. Será que faria diferença na sua vida? Imagina se você sofreu esse acidente, está aí às vezes desempregado, passando dificuldade, e às vezes você teria dinheiro para comprar uma casa, ou para comprar um carro novo, ou para melhorar, para ajudar a sua família. E muitas pessoas estão deixando esse dinheiro na mão do INSS, na mão do governo, é um direito seu, e por conta que ele desconhece essas diferenças, esse dinheiro está ficando lá para o governo. Tá certo? Porque assim, o INSS não fala assim, olha, só quando gente, ele só fala, só implanta o benefício de auxílio acidente quando, assim, é muito evidente, a pessoa cortou um pé, cortou uma mão, perdeu, assim, sabe, algo físico, mas, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma doença ocupacional numa fábrica de carro, por exemplo, ela teve uma doença ali na coluna, ombro, recebeu auxílio doença, por exemplo, acidentário, tá? Foi aberto até CAT. O que acontece? Voltou, recebeu auxílio doença, voltou para a empresa, trabalhou, depois a empresa foi demitida. Olha, essa pessoa ainda ficou com uma restrição ali, ela não voltou 100% do que ela era antes do auxílio doença. E ela teria direito, né? Teria direito aí, tem direito. Ah, mas foi há muito tempo, doutor, como que eu consigo documentos? Olha, gente, documentos sempre tem. Às vezes os próprios documentos do INSS já é a forma da pessoa conseguir provar que ela tem essa redução na capacidade, tá? Então, auxílio doença é um benefício temporário, é pago para todas as pessoas que contribuem com o INSS, seja ele contribuinte individual, o empresário, o MEI, aquela pessoa que paga o carnezinho. Agora, o auxílio, e é um benefício temporário. Já o auxílio do acidente é para aquela pessoa que, depois de receber o auxílio doença, ficou com uma redução na capacidade, mas é para aquele trabalhador que era registrado, ou seja, ou aquele que trabalhou que era estivador, né, lá no Porto de Santos, por exemplo, ou segurado especial, aquele trabalhador agricultor familiar, que também muita gente, essa questão do sítio, a pessoa não sabe. Às vezes nem sabe que tem direito no auxílio doença. Imagina se vai ter direito no auxílio acidente. Então a pessoa recebe o auxílio doença para todo mundo que contribui com o INSS, mas o auxílio acidente é só para aqueles pessoas que eram contribuintes como empregado ou trabalhador rural familiar ou estivador, tá bom? Então, esse é um ponto importante e a gente gosta de esclarecer isso. Eu adoro quando, por exemplo, a gente chega um cliente aqui, ele nem sabia, ele vem por outro motivo, a gente pergunta, olha, você sofreu algum acidente? Porque às vezes a gente vê a pessoa andando manca ou tem algum sinal ali que indica pra gente problema de coluna. Então, assim, uma doença
Ler, DORT, enfim, uma doença ocupacional, e a pessoa não sabia que tinha esse direito. A gente recente teve um caso de um trabalhador aqui que sofreu um acidente em 2003. Ele sofreu um acidente em 2003, ele era pedreiro, e aí sofreu foi descarregar uma pia de mármore, e essa pia caiu sobre ele, e ele ficou de 2003 até 2012 recebendo auxílio doenças. O INSS cortava, ele recorria, cortava, recorria, e aí até 2012 ele era pedreiro, ele foi reabilitado para vigia. E aí, o que acontece? Ele recebeu auxílio doença até 2012, tranquilo. Depois o INSS cortou, não mais concedeu esse benefício de auxílio doença para ele, e ele foi tocar a vida. Aí foi tocar a vida. Em 2020, ele nos procurou. E aí o que acontece? A gente deu entrada, ele conseguiu receber o auxílio doença, o auxílio acidente, né? Foi reconhecido, a gente pediu prontuário médico, pediu atestado, pediu para ele fazer exames atuais, tudo. Fizemos pedido no administrativo, pedido judicial, e aí o que acontece? Esse cliente vai ter direito de receber mais de 200, quase 300 mil reais de atrasados. Então, tem várias pessoas que estão nessa situação, que têm direito de receber atrasados, que às vezes vai mudar a vida dela e da família dela, entendeu? Né? Poder comprar uma casa, poder melhorar de vida, ou se você já está ali perto de se aposentar também, ter um dinheiro, ter um caixa. E hoje qualquer dinheiro está fazendo muita diferença, porque as pessoas estão aí, a vida está cara, né, gente? Não está barato viver, não. Então, às vezes a pessoa tem esse direito e não sabe. Então, isso é importante. E às vezes também aquelas pessoas que sofreram um acidente ou também estão recebendo o auxílio doença agora, mas sabe que daqui a uns dias vai ser cortado. E ela pode ter direito aí de receber esse auxílio acidente. Então, só dizendo aí que o auxílio acidente você recebe, por exemplo, se tiver atrasado, pode receber os últimos 5 anos, ou e recebe, gente, até você se aposentar. Então, nesse caso que eu contei, a pessoa nem vai pedir aposentadoria. Por quê? O valor do auxílio acidente dele seria melhor do que o valor da aposentadoria pelas regras atuais. Então, ele vai ficar com o auxílio acidente até falecer. Tá? E agora, já o auxílio doença é temporário e o auxílio acidente vai até a aposentadoria. Então, tem casos de pessoa sofreu acidente em obra também, a pessoa tem 20 anos, vai receber lá até os 60, 65, quando ela se aposentar, tá? Então, e aí pode receber todos os atrasados, desde a alta do INSS, ou se tiver mais de 5 anos, os últimos 5 anos, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido aí um pouquinho, também para quem não conhece esse benefício de auxílio acidente, apresentar esse direito né, para você, e espero ter ajudado. A gente todos os dias, a gente vai fazer uma live aqui trazendo informações novas, tá? E se for o seu caso, a gente tem nosso contato aqui, se você ainda ficou com dúvida, a gente pode esclarecer as suas dúvidas, ou se você conhece alguém que vai precisar dessa informação ou que sofreu um acidente, né? Tem aquelas pessoas que sofreram um acidente de carro também, estavam desempregadas, mas elas ainda não tinham perdido o vínculo com o INSS. Essas pessoas também têm direito de receber aí o auxílio acidente, tá bom? Às vezes estava desempregado, recebeu auxílio doença e voltou a trabalhar e não correu atrás porque por falta de informação. Então a gente espera ter ajudado aí. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até o próximo.